Olá, pessoal do oitavo ano. Nós vamos fazer aqui uma videoaula para falar sobre a construção de sequências. Tá no nosso livro lá na página 50, então vamos acompanhar. O que é sequência, então? Nós vamos construir, precisamos lembrar do que é. Sequência, elas são sempre definidas por uma regra, por uma lei de formação. Isso foi estudado no sétimo ano, tá? Então, nós vamos começar a fazer uma recordação e assim, vocês podem procurar aí no YouTube que tem sequências indicadas para o sétimo ano para vocês poderem revisar isso aí, tá? Bom, então é definida aí por uma regra ou uma lei de formação. Nós também podemos usar fórmulas. Então, ano passado, sétimo ano, foi trabalhado a regra ou a lei de formação para a gente poder identificar uma sequência, se ela era ou não recursiva. Esse ano, o que nós vamos fazer é representá-las usando fórmulas. Então, esta é a novidade para o oitavo ano, tá? Então, também vamos usar as fórmulas para definir e construir uma sequência. Então, vamos lá. Fórmula do termo geral. Essa fórmula expressa cada termo, chamado de AN, dessa sequência em função do N. Então, vai ser dada uma fórmula e a gente vai substituir esse N por alguns valores. Por exemplo, uma sequência dos números naturais pares e não nulos. Precisa lembrar que o zero é nulo, mas a gente está excluindo dessa sequência aí. Então, essa sequência ela é 2, 4, 6, 8 e lembrar que é uma sequência infinita, por isso precisa dos 3 pontinhos. Só para lembrar, sequência precisa estar sempre entre parênteses e cada termo separado por vírgula. Então, essa sequência ela pode ser dada pela fórmula AN igual a 2 vezes N. Porque tudo que eu fizer vezes 2 vai ser par. E eu estou querendo a sequência dos números naturais pares. Então, o meu primeiro termo, ó, o N vai ser quem? Vai ser o 1, o 2, o 3, o 4, porque N é a posição que ele está na sequência. Começa com a primeira posição, a segunda, a terceira, e nessa sequência vai até o infinito. Então, como a gente vai resolver? Ó, o meu termo A1, o primeiro termo, no lugar do N não foi colocado o 1? Então, eu vou resolver que é igual a 2 vezes o N, que é 2 vezes 1. Então, o meu primeiro termo, A1, é igual a 2. Vou fazer a mesma coisa com o próximo. O próximo, N, seria 2. Então, se eu colocar aqui, vai ficar 2 vezes 2. E vamos obter o segundo termo. Terceiro termo, o N é 3. Eu vou fazer 2 vezes 3 e vou obter o terceiro termo, que é 6. E assim sucessivamente. Então, esse foi a explicação da gente poder recorrer a uma fórmula para determinar uma sequência. Fórmula de recorrência. Se alguém tiver dúvida, já falei, pega os vídeos que estão postados para sétimo ano, que explica lá o que é uma sequência recursiva. Bem rapidinho, é a sequência que você vai descobrir o novo termo a partir do anterior. Então, você precisa do anterior para descobrir o próximo. Então, essa expressa AN, quer dizer, qualquer termo da sequência, N é a posição que o termo vai estar na sequência, em função do A, N menos 1. Então, toda vez que a gente põe N menos 1, lembra que é o anterior? Então, eu preciso do termo anterior, N menos 1, para descobrir o próximo, que é o N. Essa é uma sequência recursiva, por isso, uma fórmula de recorrência. Um exemplo, uma sequência onde o A1, que é o primeiro termo, vai ser igual a 1, e a partir do A2, que é o segundo termo, é obtido subtraindo 2 do termo anterior. Ou seja, a sequência, ela começa com A1 igual a 1, então começamos com 1. A partir do segundo termo, que é o A2, subtrai 2. Então, se eu fizer 1 menos 2, vai dar menos 1. Menos 1, menos 2 vai dar o terceiro termo, que é menos 3. E assim sucessivamente. Ela é dada pelo
Abreviei aqui, FR, fórmula de recorrência, tá? Então, é dado pela fórmula A1 igual a 1, e qualquer outro termo, AN, o enésimo termo, é igual a N menos 1, que é o termo anterior, subtraindo 2, com N igual a 2, 3, 4. Então, veja bem, nosso N aí não pode ser 1, porque o nosso primeiro termo está definido aqui. Então, o nosso N começa no A2 aí no caso. Vamos para mais um exemplo. Uma sequência cuja a fórmula de recorrência é dada por A1 igual a 5 e a N é igual a N menos 1 mais 3. Vamos traduzir. A1 igual a 5 quer dizer que o primeiro termo é 5. A N quer dizer qualquer termo, o enésimo termo, a posição que ele tem é o N. É igual a N menos 1, lembrando, N menos 1 é o termo anterior, por isso que ela é recursiva, mais 3. Então, começamos com o A1, ó, A1 igual a 5. E aí também, ó, o N é igual a 2, 3, 4 e vai para o infinito. Então, começando, A1 é igual a 5, próximo termo vai ser A2, então no lugar do N a gente imagina o 2. Para o segundo termo, nós vamos pegar o termo anterior, que é o primeiro, e somar 3, então vai ficar 8. Para o terceiro termo, nosso N é 3, então nós vamos pegar o anterior ao 3, que é o 2, e somar 3. E assim sucessivamente. Novamente, uma sequência infinita, por isso, 3 pontinhos no final. Entre parênteses e separando cada termo com a vírgula. Então, aí que nós temos esse procedimento que a gente sempre precisa recorrer ao termo anterior, como é o caso aqui, é aí que nós vamos ter a chamada recursividade. Sempre estou recorrendo ao termo anterior. Agora nós vamos para o último exemplo. Agora nós vamos ter a fórmula do termo geral, dada por BN. Então, a gente pode representar com qualquer letra minúscula. Nós tínhamos usado até agora o A, mas pode ser B ou qualquer letra do nosso alfabeto que seja minúscula. Então, nessa aqui, a fórmula vai ser BN é igual a 3 vezes o N mais 1, com o N igual a 1, 2, 3, 4, 5. Por que aqui nós temos o N podendo ser igual a 1? Porque a gente não tem o valor do B1 no caso, tá? Então, nós vamos começar BN. Qualquer termo dessa sequência, inclusive o primeiro, vai usar essa fórmula. 3 vezes a posição dele, mais 1. Então, outra coisa importante, aqui não foi dado, ela bem lá no final do 5, não tem os 3 pontinhos, tem um ponto final. Esta é uma sequência finita, ela acaba ali. Você vai fazer só 5 termos nessa sequência. Então, vamos para o primeiro. B1, a posição 1 dele, eu vou usar no lugar do N1 também. Então, vou resolver primeiro parênteses, então, 1 mais 1, 2. 3 vezes 2, achamos o primeiro termo, que é 6. Segundo termo vai ser o B2, e aí nós vamos substituir o N por 2. Resolve primeiro parênteses, 2 mais 1, 3, 3 vezes 3, 9. E vamos repetindo isso. Terceiro termo, vamos pôr 3 no lugar do N. Quarto termo vai o 4. E o quinto termo vai o 5. Obtendo assim os 5 termos dessa sequência, que é finita. Não recebe os 3 pontinhos no final. Até a próxima.